Olá, meus amigos, para quem tem acompanhado o canal, tem observado que nós estamos com uma pegada mais voltada a direito constitucional, a direito público, direitos humanos, só que hoje a gente vai dar uma quebrada. Hoje a gente vai falar sobre o direito do consumidor a propósito de um evento que aconteceu na última semana. É um evento importante, mas para uma comunidade muito específica e que talvez seja com ela que eu esteja aqui, tenha que conversar hoje. Temática de hoje, então, propaganda enganosa aqui no canal. Mas calma, antes da gente falar do tema, nós temos que pegar e fazer uma menção a quem participou das palestras que realizei durante a última semana. Fiz algumas palestras para poder falar sobre direito à moradia, que é a temática do meu livro. E eu fiquei de anunciar neste programa de hoje quem são os vencedores. A propósito de já tê-los comentado nos comentários dos respectivos vídeos, quero informar que da Faculdade La Salle, a Andréa Renata é ganhadora do sorteio e da Faculdade Marta Falcão, Ana Cecília Moreira da Silva também é vencedora. A ambas fiz o comentário dentro do seu próprio comentário. Basta mandar um inbox aqui no Carlos Almeida Filho para que a gente possa fazer contato. Se você não fizer, a gente corre atrás para que você possa receber o seu exemplar. E para quem tiver curioso para saber, exemplar é um livro nosso para dar uma lida com toda a intensidade que ele tem revelado desde a capa até o seu conteúdo. Bom, mas a temática de hoje é sobre direito do consumidor. E para quem está caindo aqui de paraquedas, eu sou Carlos Almeida Filho e nós vamos falar aqui sobre propaganda enganosa. Por que razão? Porque eu ia comentar sobre outra temática hoje. Nós temos uma fila de assuntos sobre direito público para comentar. Existem outros interessados o querendo fazer. Só que, como eu abri, existe um fato que aconteceu na semana passada. A propósito, na verdade, nessa semana, só que foi acesso antecipado. Na descrição do canal, diz que Carlos Almeida Filho toca de diversos assuntos e um deles, chegou o momento de discutir, é game. Porque a Blizzard, uma das produtoras de jogos aqui no nosso planeta, fez, após 11 anos, o lançamento do Diablo 4. E assim, eu sou fã da Blizzard. Para quem me acompanha e sabe do meu dia a dia, sabe disso. Além do direito, de todas as minhas paixões, jogo, para mim, é uma paixão também importante e jogos da Blizzard, para mim, sempre foram algo que eu acompanhei com muita intensidade. Desde StarCraft, desde Warcraft, ao próprio Overwatch e diversos outros. E aí eu estava muito empolgado, até porque estavam discutindo um hype tremendo com relação ao Diablo 4. E assim, eu jogo desde o lançamento da primeira versão. E eu estava muito interessado com o que estava sendo apresentado nele. Pô, o Diablo 3 foi lançado em maio de 2012. São 11 anos de espera. Se você quiser dar uma observada, aí mesmo no meu Instagram, dá uma olhada nele. A primeira foto é uma que eu estou dando aula de direito do consumidor com a camisa do Diablo 3. Dá uma olhada lá, chega até lá e faz um comentário. Vai ser muito bacana pegar e comentar com você depois em seguida. Mas o que isso tem a ver com o direito do consumidor? O que isso tem a ver com propaganda enganosa? Tem a ver com o que foi prometido, porque havia uma discussão muito grande do que ia vir por aí, ia ser sensacional. Ia quebrar a quarta parede, ia ser de outro planeta, e a gente ia ter uma mudança na história, e a gente poder começar a penetrar num universo imersivo, era o que diziam. Eu digo, caramba, mano, é o que eu quero. Porque assim, pô, o Diablo 3 saiu legal pra caramba, mas saiu muito coloridinho. E pra temática de um jogo bem dark como o Diablo, acho que isso não estava muito adequado. Mas bem, a turma encarou bem, o engine era muito legal, a jogabilidade estava maravilhosa, só que o problema todo era, bom, a gente precisa colocar isso mais dentro do universo específico, que é da franquia já colocada. E aí todo mundo ficou aguardando. Acreditem, isso não é extraordinário. A Blizzard costuma fazer a gente esperar muito tempo para que a gente possa ter qualquer novidade. Então, paciência, esperemos. E aí, tudo quanto era local estava dizendo, vai vir uma nova experiência. Eu estava olhando o Jovem Nerd antes do lançamento e o Jovem Nerd estava dizendo tudo que você precisa saber antes do lançamento do Diablo 4. Pô, estou lá empolgadaço. Vem alguma coisa por aí? E eu estava esperando. Vem imersão? E aí estava aqui no site, aqui eu estou com ele aqui aberto, depois eu deixo o link para você. Vem maior interatividade, vem um mundo aberto, e assim, desde o WoW que foi lançado, a preocupação com mundos abertos sempre foi algo que nos interessava, principalmente num universo como esse. E eu não vi nada disso.
Na verdade, eu acho que esse hype todo ficou parecendo mesmo com o que aconteceu com o Cyberpunk 2077. Acredita, eu esperei pra caramba, até porque não faltava meme, mensagem. Teve, inclusive, que no Rives, participando do hype a respeito do Cyberpunk, e quando veio, não veio nada demais. Apenas um jogo em primeira pessoa, com uma história que prometia que ia mudar, e o conteúdo não era lá essas coisas mesmo. Eu imaginei que o Diablo 4 podia vir, inclusive, com PvE, até porque tudo nele é PvE, PvE em FPS, e pudesse pegar e fazer um trabalho mais fora da mobilidade tradicional, do cliquezinho, do mouse, e pudesse ir para o WASD, que é o padrão de movimentação que nós temos com relação aos demais outros jogos. Quem sabe você está naquele universo imerso na forma como você observa, por exemplo, no Overwatch, e você viria, pô, caramba, tem um negócio aqui sensacional. E aí, eles estavam colocando aquele hype inteiro. Foi o jogo que, inclusive, mais vendeu e vendeu em mais tempo nos últimos tempos da própria Blizzard. Isso está em tudo quanto é lugar. Ótimo, então, vou nessa. E aí o preço estava caro pra caramba. E como eu não estou aqui, enfim, de fazer propaganda, mas aqui eu estou falando do jogo, isso não quer dizer que seja propaganda para tanto. Lá adquiro, meu irmão estava dizendo vai ser do caramba. Meu amigo Wolf disse, pô, vai ser legal pra caramba. E aí vou lá e adquiro o negócio e não é nada disso. O David, que joga com a gente, diz que é o Diablo 3.1, até porque ano passado eles lançaram o Diablo Immortal, que dá para poder jogar em dispositivos como celular e tablet. Eu sinceramente não vi a menor graça, parecia sempre só mais do mesmo, com movimentação diferenciada e a possibilidade de você estar se movimentando para qualquer lugar. Você vai jogar em PC um negócio desse, então você está esperando algo realmente bem mais imersivo, até porque o que existe dentro de um PC, que é a possibilidade de extrapolamento das capacidades operacionais que a tua máquina pode fornecer, estão lá esperando algo que possa pegar e te surpreender. Até porque, que queira que não, a Blizzard já fez isso. Ela fez isso de maneira extraordinária quando lançou o Overwatch 7 anos atrás. O pré-lançamento dele aconteceu em 2015, eu peguei, estava muito empolgado com aquilo, comprei a Alpha, e quando saiu o Overwatch em 2016, era um negócio sensacional. Tão sensacional que faz parte da minha rotina semanal, tá com a minha equipe lá. E se você, de novo, está curioso, entra aí, manda um comentário, a gente te convida para entrar na nossa equipe, ou então pelo menos participar, porque de vez em quando a gente está fazendo transmissão pela Twitch. Vou deixar aí o link para que você possa pegar e acompanhar também. Mas, de novo, o pessoal do direito nesse momento está dizendo, caramba, não estou entendendo para que está falando de jogo. Não esqueça, nós somos múltiplos, a gente faz um bocado de coisa. Tem amigos da área jurídica que são músicos, como vocês observaram nos últimos programas. A minha vibe é outra, eu sou da área de TI. Para quem me acompanha há bastante tempo, sabe que, inclusive, a formação tecnológica é uma da minha outra formação e o dia a dia na tecnologia acaba botando em conexão com algo muito peculiar, são esses jogos eletrônicos. O pessoal chama para poder fazer ofensa de joguinho, mas pelo amor de Deus, joguinho não dá. A gente está falando de uma indústria bilionária que tem realmente um conteúdo e uma profissionalização muito grande. E daí, é lógico que a gente tenha justa expectativa em aguardar algo que seja sensacional. E, de novo, eu estou falando agora pela terceira vez para você, não, foi um balde de água fria. Um balde de água fria. E aí eu me lembro que o Código de Defesa do Consumidor deixa muito claro, e olha só, o Código de Defesa do Consumidor fala sobre propaganda enganosa. Para quem queira acompanhar, eu vou deixar aí a descrição para você. A propaganda enganosa está prevista lá no artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, que fala a vedação de estar enganando o consumidor, prometendo aquilo que um produto não tem. E, obviamente, o produto não tem absolutamente nada de tão sensacional. A Blizzard ela é muito cuidadosa em não fazer publicações com antecipação a respeito do que vai colocar dentro de seus produtos. Só que o hype cresceu. E o hype cresce mediante as próprias provocações que acontecem da própria indústria. Então, usuários fãs que nem eu ficam empolgados esperando, vendo que vem algo de extraordinário, até porque ela já vem fazendo isso há décadas. E quando a gente gasta pra caramba vendo mais do mesmo, a gente acaba se sentindo caindo no conto do vigário. Porque a gente está com o mesmo jogo, com a mesma engine, só que com história diferente e um pontinho ou outro a mais. Não dá. É quase parecido quando se lança um celular novo de um ano para o outro. Mas pelo menos quando você está comprando um celular de um ano novo para o outro, você sabe que vem alguma coisa diferentinha por aí. Talvez seja essa questão referente à obsolescência
obsolescência programada, que existe em tudo nessa era industrial agora, onde tudo é programado para não durar muito. Só que a gente está falando de algo que demora pra caramba. Então não é isso. Eu acho mesmo que essa questão é mais voltada com relação ao descuido. Por quê com relação ao descuido? Porque a Blizzard já não é mais a Blizzard, ela já virou basicamente um Megazord da Blizzard com a Activision, com a Microsoft. Inclusive, houve uma discussão muito grande a respeito de monopólio na atuação dos jogos nisso. Olha só que interessante, e isso é importante. Está aí o resultado. E quando você tem essa fusão com já o tradicionalismo das outras indústrias provocando mais do mesmo, você acaba tendo decepção de que, na verdade, está esperando algo muito mais. Aí você está dizendo, é choro então de quem não tem o que fazer? Não, não é isso. É uma discussão talvez um pouco mais profunda, porque nos dias de hoje, quase que tudo está caminhando para que haja a aglomeração em conglomerados. Olha só o caso das Big Techs. Essa, por exemplo, que a gente está falando aqui, o YouTube, é o caso do Instagram, de todas as outras. Você acaba tendo essas Big Techs como algo despersonalizado. A Blizzard, que queira que não, havia uma, talvez a palavra não seja apropriada, uma personalização, então uma cultura esperada de algo que fosse excepcional no desenvolvimento do seu material específico. Mas com o Megazord que ela tem virado, como já virou também as demais Big Techs e como quase tudo nesse mundo, o que acaba sendo entregue, já que é um monopólio ou quase que domínio do mercado, é qualquer coisa. E isso tem acontecido com as redes sociais, isso tem acontecido com a produção de notícias, isso tem acontecido com a mídia em geral, isso tem acontecido com a produção artística, quase tudo enlatado. E aí eu me lembro que o George Orwell falava, já em 1984, que havia a possibilidade, naquele tempo, naquele mundo distópico dele, da construção de músicas automatizadas, filmes automatizados, que eram construídos por máquinas que faziam isso de forma automatizada para poder entreter as massas que pudessem ficar com passividade bovina, aguentando o controle do Estado malvadão naquele momento. O Estado malvadão já não é o que existe hoje. Até porque as fronteiras dos estados já foram ultrapassadas há muito tempo por grandes conglomerados. Olha eu aqui, de novo, reclamando de quem eu estava esperando muito, que é a Blizzard, que nada mais é do que um conglomerado que atravessa estados e se reclamando de um produto que não está com a qualidade esperada. Mas da feita de que ele não precisa ter preocupação com relação a uma concorrência, já que, na verdade, ele já faz parte de um conglomerado maior, ele acaba atendendo exatamente aos anseios que o Orwell falava lá no passado. Então, o automatizado acontece. Olha o chat GPT aí. Então, eu acredito, acho que é assim engraçado, que a gente tem um Diablo vindo do chat GPT. Produz aí um novo Diablo com base nos outros Diablos que já foram produzidos e sai de novo um negócio que não tem nada de diferente. E aí você faz o que com relação a isso? Vai processar? Porque o Código de Defesa do Consumidor diz que eu posso processar, porque se eu não tenho aquilo que eu estava esperando, artigo 35, eu posso pegar e exigir o cumprimento forçado da obrigação. Imagina isso. Não dá. Ou então, aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente. Pode ser, né? Ou então, rescindir o contrato, até porque os termos de uso são um contrato para tanto, com direito à restituição do que eventualmente eu paguei, e possíveis danos morais. Será que eu vou pedir perdas e danos nisso? Não sei. Na verdade, eu não sei se eu vou exigir coisa nenhuma disso, até porque eu já iniciei o jogo, a nossa discussão aqui, dizendo que eu era absolutamente fã. Eu sou fã. Então, torcendo que dê uma melhorada no próprio conteúdo do que vem aí pela frente. Até porque eu tenho esperado que haja melhoras no entretenimento e na própria discussão intelectual que dele é gerada. Talvez cabe um programa específico para falar sobre isso. Mas acho que a gente já falou no último, na discussão a respeito de diversão e arte e cultura, a gente falava, arte e cultura são importantes. Mas não vamos ficar aqui chorando sobre o leite derramado? Eu vou ficar aqui com o David me trollando o tempo inteiro por ter gastado pra caramba para poder verificar alguma coisa que já era igual? Ou a gente vai fazer alguma coisa? Não sei. Não sei. Eu acho que nos tempos que nós estamos indo, e por acaso a indicação que eu tenho falado aqui do Diablo vale para qualquer mecanismo que nós temos hoje, porque o que nós estamos hoje discutindo, eu falando sobre o jogo, não é muito diferente do que você faz
quando você recebe qualquer coisa e tem que se conformar de um WhatsApp da vida, do Instagram da vida, de um YouTube da vida ou qualquer outra plataforma onde você não é mais considerado sequer consumidor, muito menos usuário. Você tem sido colocado numa categoria quase que de adorador de uma deidade, uma entidade, que são justamente esses produtos que são hoje os nossos novos espelhinhos para a nossa própria dominação. Até porque, como já está muito pacífico, como muitas dessas coisas são de graça, outras nem tanto, por isso que eu estou reclamando pra caramba, nós acabamos sendo o produto de uma experiência social muito grande que faz da nosso vício nessas tecnicidades algo como sendo algo inarredável. Dependentes que somos, nós estamos criando entidades que nós já estamos adorando. Veja-se só o que está acontecendo na discussão atual ou não a respeito do próprio PL das fake news, onde existe uma legião de gente defendendo para que Big Techs ou qualquer outra empresa tecnológica que fornece os espelhinhos do momento possam ser defendidas para poder produzir o que bem quiserem. Não é o que eu estou reclamando agora? Eu acho que a gente precisa ter cuidado, porque por mais que não nos consideremos, ou eles não nos considerem consumidores, nós somos consumidores. E, acima de tudo, nós somos usuários. E a gente precisa de proteção. Nem que para isso a gente tenha que demandar proteção do Tron. Porque se usuários nós somos, então a gente vai precisar de alguém que nos defenda. Mas, enquanto isso, talvez a gente tenha que fazer alguma coisa mais pedestre. No meu caso, eu não sei. Talvez eu tenha que ir para o PROCON, reclamar e dizer o seguinte: propaganda enganosa, desse jeito não dá. Desce do pedestal e faz alguma coisa que preste, porque nós nos recusamos a receber qualquer coisa. E isso vale para qualquer outra qualidade de produto que nós estamos recebendo nesse meio digital. ChatGPT na produção de cultura, não dá. Para quem possa achar extraordinário, daí o Tron no final, acompanha e faz o comentário com a gente. Se você discorda, nos apresente os comentários, mas se você concorda, some-se com a gente nessa briga, ou então dá uma olhada com muita atenção no que vai ser produzido nos últimos anos. A plastificação e a planificação têm sido a regra. Bom, esse é o tema de hoje. Manda ver nos comentários, a gente se vê no final de semana que vem.